Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. A existência dos seres espirituais, não corporais, a que a Sagrada Escritura habitualmente chama anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura é tão claro como a unanimidade da tradição. Santo Agostinho diz a respeito deles, dos anjos: anjo é nome de ofício, não de natureza. Desejas saber o nome da natureza? Espírito. Desejas saber o do ofício? Anjo. Pelo que é espírito. Pelo que faz, é anjo, mensageiro. Com todo o seu ser, os anjos são servos e mensageiros de Deus. Pelo facto de contemplarem continuamente o rosto do meu Pai que está nos céus, diz Jesus, eles são os poderosos executores das suas ordens, sempre atentos à sua palavra. Assim fala o Catecismo da Igreja Católica sobre os anjos. Assim nos põe diante desta verdade de fé, a existência de puros espíritos criados que estão tão atentos à palavra de Deus, à presença de Deus, que estão na intimidade de Deus, de tal modo imersos nele, que se tornam comunicação de Deus, que se tornam mensageiros de Deus. E nós hoje, que celebramos a memória litúrgica do anjo da guarda de Portugal, queremos agradecer ao Senhor que Portugal seja o destinatário de desta mensagem de Deus. Há um anjo, um mensageiro, que guarda Portugal. E guarda-o desde o início da sua nacionalidade. Não sabemos bem se desde 1143, se desde 1176, quando é que, em que contornos políticos entrou em ação o anjo da guarda de Portugal. Mas a verdade é que sabemos que ao longo da sua história, Portugal foi acompanhado por um anjo da guarda. De tal modo que, em 1917, na Cova da Iria, apareceu aos pastorinhos um rapaz, ou melhor, um anjo, em figura de um jovem de mais ou menos 14 ou 15 anos, mais branco do que a neve, que lhes disse: não temais, sou o anjo da paz. Orai comigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. O anjo da paz, na segunda aparição aos pastorinhos em 1916, preparando-os para a visita que a Virgem Maria lhes faria em 1917, apresentou-se como o anjo da guarda de Portugal e disse-lhes: que fazeis? Orai, orai muito. Os corações santíssimos de Jesus e de Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Eu sou o anjo da guarda de Portugal. Portugal não é, pois, uma figura abstrata, uma figura jurídica de direito internacional inscrita em qualquer tratado. É um povo, uma realidade histórica e até supra-histórica. É um conjunto de pessoas, uma sociedade e uma comunhão de pessoas unidas por uma história comum, por uma língua comum, por uma tradição comum, unidas por vínculos de família e de pertença ao mesmo território, unidas também por um destino comum e protegidas pelo um anjo que têm em comum. Eu tenho contigo que me ouves um anjo da guarda enquanto portugueses, enquanto povo, enquanto gente que está unida para ouvir na nossa língua a mensagem de Deus e a viver e a pôr em prática juntos, traduzindo para português a palavra de Deus, traduzindo para a carne portuguesa a caridade divina,
traduzindo para geografia portuguesa, para território português, para a alma portuguesa, o Espírito de Cristo. E nós fizemos ao longo da nossa história, e hoje quero, meu Deus, na tua presença, agradecer-te ser português e pedir-te engenho e arte para ser português, como dizia o nosso rei Dom Duarte, a arte de ser português. Quero-te pedir este engenho e arte. Engenho e arte que consiste em conservar a fé nas coisas simples e em levá-la por mares nunca antes navegados, em aventuras espantosas, por este mundo além. Quero-te pedir a alma grande de um povo que soube ser missionário, que soube calcorrear o mundo, a expandir a fé, a fazer trocas comerciais e humanas, a fazer pontes entre povos. Quero-te pedir, Senhor, a graça de ser um português fiel, um português agradecido por o ser. Quero-te pedir, Senhor, a virtude da piedade, o dom da piedade. A piedade não é só ser devoto e ter umas quantas orações na ponta da língua. A piedade é a virtude e o dom pelo qual nós reconhecemos a nossa origem, a nossa filiação divina e a nossa filiação humana, a nossa filiação natural. E agradecemos com o coração em júbilo pelo facto de estarmos inscritos numa tradição, de termos recebido dos nossos maiores um exemplo de vida, um exemplo de luta interior, de dedicação à vontade de Deus, uma educação. Nós fomos educados na língua portuguesa, educados nas tradições do nosso povo, educados numa história. Uma história que, se nós a lemos com atenção, nos honra, nos enche de um santo orgulho. Entre parênteses, talvez ouças algum barulho nesta gravação. Tu também, meu Deus, mas é que estou num colégio onde passam muitos miúdos, muitas crianças, e como estou a rezar a tradição portuguesa, o dom da fé transmitida em português, que melhor sítio do que um colégio com os seus barulhos para o fazer. Quero pedir-te, Senhor, um coração agradecido por ser português. Quero-te agradecer tantas figuras espantosas da nossa história. São Nuno de Santa Maria, Santa Isabel de Portugal, o Vasco da Gama, e o Pedro Álvares Cabral, e o Bartolomeu Dias, e o Diogo Cão, e o Dom João IV, e este, e aquele, e aquele outro, e tantos, que ao longo dos séculos foram lutando para que Portugal fosse um povo que escuta a palavra de Deus. Nesta altura da nossa história, no Ocidente e também em Portugal, vivemos momentos difíceis em que tantas vezes nos aliamos da nossa santa tradição, das nossas boas tradições, e deixamos de ouvir o nosso Deus e vamos perdendo a fé. Queremos te pedir, Anjo da Guarda de Portugal, que nos visites e que nos lembres que temos que orar muito, como dizias aos pastorinhos. Que nos lembremos que os corações santíssimos de Jesus e de Maria têm sobre nós, portugueses, desígnios de misericórdia. Que temos um anjo da guarda, o anjo da guarda de Portugal. Tu, anjo que apareces sob a forma de jovem de 14 ou 15 anos, alenta-nos, levanta-nos, ensina-nos a ser piedosos, a viver, a ser, no bom sentido da palavra, patriotas, verdadeiros patriotas. E depois, anjo da guarda, faz o que fizeste aos pastorinhos na terceira aparição em Fátima. Ensinaste-os a rezar à Santíssima Trindade, dizendo: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra.
em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. E depois, deste aos pastorinhos e dai-nos também a nós a Santíssima Eucaristia, Jesus. Esta é a mensagem que o anjo da guarda traz, a palavra viva e encarnada de Deus, Jesus Cristo Nosso Senhor, para ser o centro da nossa existência pessoal e coletiva como povo, para ser o centro das nossas famílias e das nossas cidades e aldeias, do nosso povo, para iluminar a justiça que nos une, para nos fazer amar a vida, para nos fazer amar a vida como o dom de Deus, respeitar a lei sábia que Deus imprimiu na realidade e tornarmos um povo humilde, um povo pequeno, honrado, humilde e com coração grande, capaz de dilatar-se e de calcorrear os mares. Dá-nos, anjos da guarda, a Santíssima Eucaristia, para que voltemos a ser um povo que ouve a palavra de Deus, para que voltemos a ser Portugal. Tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. Esta é hoje a nossa missão como portugueses. Reparar os pecados dos homens e consolar o nosso Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.